Bom, gente. Hoje é bom porque hoje ficou fácil para o pregador que ele pode errar o português que está dentro do script, né? Então, qualquer erro de português aí, hoje nós estamos liberados, não é isso? Porque, afinal de contas, é a série do Arraiá aí, né? Muito bom estar aqui, como o Rodrigo disse, né? Estou pastoreando uma igreja Sal da Terra lá em Goiânia já há 11 anos. Sou casado com a Roberta, pai de 3 filhos, né? É uma alegria. Talvez a grande maioria aqui não me conheça e graças a Deus que a igreja está sempre se renovando, sempre recebendo novas pessoas. Abra sua Bíblia no livro de Atos, que é a base para toda essa série que nós estamos começando hoje, né? Atos capítulo 1. Na verdade, o versículo que a série se baseia é Atos capítulo 2, versículo 42, que é um versículo bastante conhecido da Bíblia, né? Que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas eu queria ler com vocês o capítulo 1, versículo 4 primeiro. Abrir aí? Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele que de mim ouviste. Então, o Senhor Jesus estava perto de subir aos céus, ele já estava aqui ressuscitado, e ele dá uma ordem para os discípulos, para que eles pudessem, antes de começar o ministério, a atuação deles, eles pudessem todos juntos esperarem em Jerusalém. Esperar o quê? Esperar a promessa, né, profetizada por tantos profetas no Antigo Testamento, e a promessa que o próprio Senhor Jesus diz que aconteceria, né? Principalmente o profeta Joel, quando diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então essa era a promessa. A promessa é que o Espírito Santo seria derramado, e Jesus estava dizendo que eles deveriam esperar para o cumprimento dessa promessa. Que eles não se metessem a besta a sair, né, evangelizando, né, propagando o reino de Deus na força do seu braço próprio, mas eles precisariam ser revestidos de poder do alto, o poder do Espírito Santo de Deus. E somente pela ação do Espírito Santo, a multidão, né, lá em Pentecostes, poderia ser transformada finalmente na comunidade dos santos, no arraial dos santos, não é isso? É isso que nós vamos estar vendo aqui durante os próximos 3 domingos aí. Então, só pelo poder do Espírito Santo. Isso não é uma obra da boa intenção do coração humano ou do esforço humano, mas a unidade, a comunhão, né? O fato da multidão ser transformada numa comunidade de irmãos que iriam repartir tudo, que iriam viver uma vida em comunidade, isso só aconteceria pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Amém? Em Babel, o orgulho humano acabou com a comunidade, separados por várias línguas. É isso que aconteceu lá em Babel. Já em Pentecostes, né, o Espírito Santo quebrantou o coração humano e traduziu as diversas línguas numa única língua celestial. Amém? Formando uma só comunidade, a igreja, o arraial dos santos. É assim que nasce o arraial dos santos, é assim que começa a igreja. E o resultado desse batismo do Espírito Santo, o resultado desse derramar do Espírito Santo, foi então uma comunidade que apresentava algumas características em comum. E aí que a gente vai para o versículo 42 do capítulo 2, porque a marca desse arraial dos santos, a marca da igreja, a marca da comunidade dos santos era o quê? Era que eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Essa é a marca da igreja. Aonde a igreja do Senhor Jesus está, ela tem que apresentar essas características. São as características mais básicas e fundamentais da igreja. Como é que a gente sabe que a igreja é a igreja de Jesus? Porque nem toda igreja que está aí é a igreja de Jesus. Amém? Tem muita igreja aí que é a igreja de homens.
travestida na igreja de Jesus, mas não é a igreja de Jesus. Agora, como é que a gente sabe que aquela comunidade que se reúne naquele lugar é a igreja de Jesus? Quando ela apresenta essas características, quando ela persevera na doutrina dos apóstolos, quando ela tem a sua regra de fé, a palavra única e exclusivamente a palavra de Deus, quando ela persevera na comunhão, amém? Quando eles priorizam a comunhão, quando eles priorizam partir do pão, quando é um povo que põe a mão no bolso e reparte uns com os outros, quando eles frequentam a casa um dos outros, quando eles não reúnem apenas no templo, mas eles reúnem na casa, de casa em casa, e eles tomam a refeição com singeleza de coração e com alegria. E quando eles perseveram também em oração. Amém? Mas hoje ficou para mim a incumbência da gente meditar um pouco mais sobre a doutrina dos apóstolos. Amém? A palavra de Deus, que precisa ser uma marca contundente da vida do Arraial dos Santos. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, a doutrina dos apóstolos, é qual lugar que a doutrina dos apóstolos toma no nosso intelecto. O Sproul, que é um grande pregador da palavra de Deus, diz assim: o problema não é que haja insuficiente evidência para convencer seres racionais de que há um Deus. Não há falta de evidência na natureza, porque a Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus. Então o Sproul está dizendo, o problema não é que haja insuficiência de evidências para convencer os seres racionais de que há um Deus. O problema é que esses seres racionais têm uma natural hostilidade para com o ser de Deus. Porque o pecado trouxe isso na humanidade. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a Bíblia está dizendo que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento da humanidade, para que a luz do Evangelho, para que a luz da doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, não resplandecesse no coração e na mente da humanidade. É isso que a palavra de Deus diz. Por isso que quando o apóstolo Paulo está escrevendo lá em Efésios, no capítulo 1, ele faz uma oração pela igreja. Lá em Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 1, ele diz assim: eu oro para que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então nós temos que orar. Orar para quê? Orar para que o Espírito Santo, que agora habita em nós, no meio da igreja, revele, nos dê o quê? Nos dê sabedoria e revelação. O Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria e de revelação, possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa, ao ler a palavra de Deus, receber essa revelação, entender a palavra de Deus. Amém, amado? Eu lembro uma vez, eu ainda morava em Uberlândia, eu recebi a visita, na minha juventude, eu tinha um amigo lá no bairro, eu morava ali na cidade de Jardim, meus pais moram ali até hoje, e a gente brincava muito, e esse cara sumiu, mudou da cidade, foi embora, e aí eu nunca mais o vi. Aí eu converti, um dia toca a campainha na casa lá dos meus pais, e era ele. E aí ele entrou e foi joia, tinha muitos anos que eu não via esse amigo. E aí, numa certa altura, eu comecei a tentar evangelizá-lo. Mas eu comecei a notar que ele também estava tentando me evangelizar. Ou seja, ele também tinha convertido e eu tinha convertido, né? Aí foi festa, foi maravilhoso. E aí ele falou da experiência dele, como é que ele converteu. Eu perguntei, como é que você converteu? Ele falou assim, Marcos, eu peguei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não entendi nada. Nada. Entendi nada. Mas ele falou assim, um versículo ficou gravado no meu coração, na minha mente, que é 1 João 2,27, que diz o seguinte: a unção que nós recebemos dele é suficiente para nos ensinar a respeito de todas as coisas. E o Espírito Santo é maravilhoso, né, gente? Esse versículo ele lembrou, e ele entendeu.
E ele falou assim, eu fiz uma oração, eu falei assim, Pai, me ensina a tua palavra. E ele começou a ler a Bíblia, eu falei, eu já ia falar Bíblia, né? Mas é por causa do arraial, né, gente? E aí ele começou a ler a Bíblia de novo, e era como que se Deus tivesse tirado as escamas dos olhos dele. E ele começou a entender a Bíblia. E ele falou, eu converti assim, fiquei 2 anos, só eu, o Espírito Santo e a Bíblia. 2 anos. Aí depois, lendo a Bíblia, ele entendeu que ele precisava procurar uma igreja, que não era suficiente só a doutrina dos apóstolos, que ele precisava da comunhão e do partir do pão também, amém? Aí ele procurou uma igreja, mas não é fantástico isso? Sabia que existe esse versículo na Bíblia, 1 João 2,27, a unção que nós recebemos dele, do Espírito Santo, é suficiente para nos ensinar a respeito de todas as coisas, nós já não precisamos mais de que ninguém nos ensine a respeito das coisas de Deus, porque o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele nos ensina a respeito da palavra de Deus, amém? O cristianismo não é algo do qual o homem se apossa intelectualmente, mas é algo que se apossa de nós, nos cativa, nos governa e nos domina. No entanto, uma vez tendo os olhos do nosso entendimento iluminados pelo Espírito Santo, nossa mente trabalha no ganho de sabedoria. E o que é sabedoria? É a faculdade do fazer uso da inteligência e do conhecimento e de relacionar essas capacidades com as coisas práticas e comuns da vida. Amém? Então é o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento. A gente não conhece a Bíblia a partir do intelecto apenas, mas é a partir da revelação sobrenatural do Espírito Santo no nosso coração. Amém? O Lloyd Jones, que é um dos considerado o último dos puritanos, né, que viveu no século XX na Inglaterra, um homem poderoso que foi pastor durante muitas décadas da capela de Westminster, em Londres, ele diz, então, isso não significa que o cristianismo seja irracional. Então não é porque a gente não se apossa das verdades, da doutrina dos apóstolos intelectualmente, isso não significa que a gente pode dizer que o cristianismo é algo irracional. Não, pelo contrário. Mas ele é algo suprarracional. Não há nada que uma vez esteja dentro, não há nada que uma vez que você esteja dentro dele, do cristianismo, seja tão racional, tão lógico como a fé cristã. Mas se você está fora, não a entende. Parece haver algo misterioso nela. Por quê? Porque é a obra de Deus, porque é a ação direta do Espírito Santo no nosso coração. Aonde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Abre lá rapidinho a sua Bíblia. 1 Coríntios 2, 11. Quando você abre, eu tomo água. 1 Coríntios 2, 11. Olha o que fala aqui. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As coisas também as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Está claro isso, gente? Não há como apossarmos da palavra de Deus se não for pela revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios. E o que o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios é porque a igreja de Corinto, amado, era na Grécia, totalmente influenciada pela filosofia grega daquela época. Então Paulo está dizendo, olha, ninguém conhece as coisas do homem senão o próprio homem. Da mesma forma é Deus, ninguém conhece as coisas de Deus senão o próprio Espírito de Deus.
E é Ele quem nos revela a palavra de Deus. Toda vez que você pegar a palavra de Deus e você for meditar na palavra de Deus, você deve fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de revelação, ilumine os seus olhos para que você possa compreender a palavra de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo, escrevendo também aos Romanos, diz que devemos apresentar para Deus um culto racional. Então é isso que eu acabei de falar agora atrás. Eu não posso com isso dizer que o cristianismo, a palavra de Deus, é algo irracional. Não. Mas é algo supra-racional. Está além, é mais profundo ainda. Amém? Então o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, que quando a gente apresentar um culto a Deus, esse culto tem que ser racional, ele não pode ser só místico, esse culto tem que ser fruto da nossa consciência, uma consciência transformada, ou seja, a nossa relação com Deus deve provocar uma transformação de consciência. Deus não deseja uma relação inconsciente, Deus não quer apossar do seu corpo, como Satanás faz com algumas pessoas e ela fica totalmente inconsciente. Não! A relação com Deus é uma relação de profundidade de consciência. Amém? Então Deus não deseja uma relação inconsciente, puramente intuitiva, experimental apenas. Fomos criados por Deus como seres racionais, dotados de consciência de quem somos e qual é o propósito de nossa vida. Portanto, o cristão não deve ser uma pessoa destituída de sabedoria, de intelecto, de inteligência. Então, uma vez iluminados os nossos olhos pelo Espírito Santo, agora Deus trabalha na nossa consciência, na nossa inteligência, na nossa razão. Por isso que o Lloyd Jones diz que uma vez dentro, nada faz mais sentido, nada tem mais razão do que o próprio Evangelho. Quando você está de fora, você não entende, mas quando o Espírito Santo te traz para dentro, tudo se abre. Os olhos da fé são iluminados, os olhos do nosso entendimento são iluminados, amém? Então, amado, a fé não necessariamente é contrária à ciência. Tem gente que acha que fé é contrário da ciência, não é? Mas não. Eu posso pegar vários exemplos de grandes cientistas mundiais, cientistas maravilhosos que professavam a sua fé. Talvez você não saiba disso. Mas, por exemplo, Robert Boyle, que viveu nos anos lá de 1600 e pouco, considerado o fundador da química moderna, a famosa lei de Boyle, né? Que diz que um volume de um gás é inversamente proporcional à pressão. Ele era um cristão fervoroso. Boyle aprendeu grego e hebraico só para poder estudar a sua maior paixão a partir dos originais, que era a Bíblia. Ele estudou hebraico e grego para ler a Bíblia nos seus originais. Ele deu boa parte do seu dinheiro para a tradução da Bíblia para várias línguas. Publicou ainda as chamadas Palestras de Boyle, uma série apologética cujo objetivo era levar céticos e ateus e descrentes, de forma geral, a crerem no Evangelho. O pai da química moderna, amado, era um cristão fervoroso, cria na Bíblia. Amém? Isaac Newton, um dos maiores mentes já existentes no planeta Terra, um inglês. Olha o que o Newton diz: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso significa, isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. O Newton disse isso. A minha última e mais elevada descoberta é entender que eu estudei tanto o universo, a disposição, a gravidade, os planetas, que só pode ter uma mente por trás disso. E ele também diz: a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo que é ou que pode ser feito. Palavras de Isaac Newton. Então, amados, ciência e fé
podem caminhar junto. Aliás, cada vez mais os cientistas estão descobrindo que a Bíblia faz toda a razão. A Bíblia tem toda a razão. E só a Bíblia é que traz a razão. Eu lembro lá daquele filme lá do Mente Brilhante. Quem aqui já assistiu esse filme, Mente Brilhante? Fantástico, não é? E tem uma frase lá, quando ele está ganhando, é uma história verídica, né? De um matemático que ganhou o prêmio Nobel. E tem uma frase, quando ele está recebendo o prêmio Nobel, e a esposa dele sentada na plateia, que é fantástica. Ele diz, a frase, eu não vou lembrar de cor aqui, mas é mais ou menos assim: ele era um matemático, estudou fórmulas, razão e lógica a vida inteira, mas ele diz assim: foi somente nas equações do amor que toda lógica e razão fez sentido. Porque ele sofria de esquizofrenia, e a esposa dele amou até o fim. E foi só através do amor da esposa que tudo fez sentido para aquele matemático cuja mente era voltada para a razão e para a lógica. Amém? Galileu Galilei diz que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E ele também diz que a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é a obra de Deus e a mais notável. E aí, amado, nós podíamos passar aqui várias horas com testemunhos maravilhosos de grandes cientistas, né, para falar que esses homens, não vamos ter tempo, mas para falar como esses homens criam na palavra de Deus e como a palavra de Deus fazia todo sentido na vida desses grandes cientistas. Amém? Então, amado, apesar do evangelho ser supra-racional, nós podemos, uma vez dentro, entender que só ele faz a razão. E, aliás, amado, a gente sabe que só o amor tem razão. Nada mais faz sentido na vida, nada mais tem razão na vida a não ser o amor. Amém? Segundo ponto que eu queria tratar, o lugar da doutrina. Ser cristão não é fazer um salto místico de fé, ou sentir um contato irracional com o sobrenatural, ou preocupar-se apenas com a prática da vida cristã. Ser cristão é ver a vida a partir do conjunto doutrinário bíblico. Ser cristão, amado, é ter a Bíblia como a sua lente, é enxergar tudo na vida a partir dessa cosmovisão do Evangelho. Amém? Isto é ser cristão. Não é só ter experiências místicas, não é só ter calafrios, não é só ver milagres, não é só ter uma mudança de moral e de ética. Não, ser cristão, amado, é colocar as lentes do Evangelho, da doutrina dos apóstolos e ver a vida a partir dessas lentes. John Calvino diz: as repreensões ou caem por sua própria violência ou se dissipam com a fumaça, se não se apoiam na doutrina dos apóstolos. Se não se apoiar na doutrina dos apóstolos, vai ser fumaça, vai dissipar. Se você quer ensinar o seu filho algo de valor e de precioso, uma herança incalculável, você precisa sentar com o seu filho, abrir a Bíblia e ensinar a doutrina dos apóstolos para a vida do seu filho. Amém, amado? O cristão é alguém que vive sob a luz da doutrina, avalia suas experiências pela doutrina, vê sentido no que faz por causa da doutrina dos apóstolos e não espera que suas afeições se elevem sem que, em primeiro lugar, a mente tenha sido esclarecida pela doutrina. Ou seja, ele vê a vida através das lentes do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ver agora aqui mais embaixo que as doutrinas devem produzir afeições, sim, emoção, sim,
Mas antes é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o fundamento de todo o meu pensamento, de todas as minhas emoções, todas as minhas afeições, emoções, pensamentos têm que estar sujeitos à palavra de Deus e tem que ser plantado em cima desse único alicerce que jamais passará. Céus e terra passarão, tudo isso aqui um dia vai passar, mas a minha palavra jamais passará, diz o Senhor. A palavra de Deus jamais passará, ela toda vai se cumprir, não vai ter um tio da palavra de Deus que não se cumprirá. Jesus diz aos discípulos: se permanecerdes na minha palavra e as praticarem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus sedimenta a minha forma de ver o mundo, a minha cultura, são as lentes, e agora sim, a doutrina precisa gerar afeições saudáveis, ela precisa então gerar emoções saudáveis. Qualquer relacionamento puramente intelectual com a Bíblia foge do propósito dela própria, que visa alcançar a mente para em seguida alcançar o coração. Então a Bíblia alcança a mente, também precisa alcançar o coração. O que compete ao conhecimento é nos levar ao amor. Há uma dimensão intelectual na natureza do verdadeiro amor. Amor não é burro, gente. Tem gente que fala assim, o amor é cego. Não, o amor não é cego. O amor é cego para as coisas óbvias, que se discernem naturalmente, mas o amor, na verdade, é o que abre os nossos olhos para enxergar o que naturalmente ninguém enxerga, para ver o potencial, para ver as virtudes, para ver aquilo que é o traço de Deus no coração do nosso próximo. Só o amor vai nos dar essa mente de enxergar isso, amém? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A Bíblia diz assim que a ciência incha, mas o amor edifica. A emoção é uma parte vital da fé cristã. Entretanto, o emocionalismo não. Então a palavra de Deus precisa gerar emoção e não emocionalismo, amém? O cristianismo revela uma pessoa e não apenas uma ideia. Por isso a doutrina deve desaguar no amor de Deus. O verdadeiro conhecimento cristão é o conhecimento de uma pessoa, Jesus Cristo. E porque é conhecimento de uma pessoa, leva ao amor, porque Ele é amor. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Não tem verdade se não tiver amor. Não tem verdade se você tirar o amor desse livro. Se você tirar o amor desse livro, esse livro se torna letra. E a letra mata. Mas o Espírito, que é o Espírito de amor, vivifica, amém? Só é palavra de Deus se tiver o amor, amém, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus tem que gerar emoção, tem que gerar afeições. A palavra de Deus tem que gerar amor no nosso coração. A igreja em Corinto estava lá brigando por conta de questões doutrinárias, lá em 1 Coríntios capítulo 8. Eles estavam discutindo lá se podia ou não podia comer coisa sacrificada aos ídolos. E a igreja estava rachando por conta de doutrina, por conta de teoria. E Paulo fala, para aí. Cuidado, porque essa busca pela palavra de Deus apenas como lógica e razão, ela pode dividir vocês. Essa sede por um conhecimento apenas teórico pode dividir vocês. Ele diz, olha, essa sede pelo conhecimento, pela ciência, ela incha, mas o amor edifica. O amor edifica. Não é palavra de Deus se não for seguida de amor. Se esse livro não for compartilhado com um espírito de misericórdia, de graça, de paciência com o nosso próximo, não é a palavra de Deus, e pelo contrário, ele se torna a arma mais letal do universo. Ele mata. Quando Satanás foi tentar Jesus,
Satanás tentou Jesus com esse livro. Satanás usou essa letra, destituída do espírito disso, porque ele sabe que essa letra, sem o amor, condena, oprime, acusa, separa, traz orgulho para o coração humano. Amém? Para concluir, quando o jovem Josué foi pegar a maior empreitada da sua vida, o único conselho que Deus deu para Josué, isso está lá no livro de Josué, capítulo 1, é: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo que você fizer. É a palavra de Deus, amado, que vai fazer você ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Cuidado, porque às vezes sucesso para você é o que o mundo está pregando que é sucesso, e o que o mundo prega que é sucesso não é sucesso para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que é sucesso é muito diferente daquilo que a mídia está dizendo para você que é sucesso. O que a palavra de Deus diz que é sucesso, a vida abundante prometida pela palavra de Deus, é muito diferente daquilo que a televisão, as revistas, a mídia social está dizendo para você que é sucesso. Cuidado, porque às vezes você tem enchido a sua mente de tanta mídia, de tanto conhecimento humano, e o conhecimento humano é loucura para Deus, e o conhecimento de Deus é loucura para os homens. É somente na equação do amor que toda lógica faz sentido. Amém?